2 dias haviam se passado desde que Atena e seus mais bravos guerreiros partiram rumo ao Olimpo, deixando o mundo órfão de sua proteção. Um silêncio apreensivo pairava sobre o santuário na Grécia, quebrado apenas pelo sopro do vento que dançava entre os pilares milenares das 12 casas. No topo daquele lugar sagrado, na beira de um penhasco banhado pelo sol, uma figura de porte nobre e poderoso se destacava contra o céu azul. Era Siegfried de Duba. Seus longos e lisos cabelos castanho claros caíam até os ombros, emoldurando um rosto de traços firmes e olhos escuros, intensos e focados. Sua armadura divina, predominantemente de um tom azul escuro quase negro, era uma obra de arte letal. O ombro esquerdo era guardado pela cabeça de um dragão com olhos amarelos e presas afiadas, enquanto espinhos dracônicos e agressivos brotavam do ombro direito. Com a sua proeminente safira de Odin azulada brilhava no centro de seu peitoral. Em sua mente, a voz de Hilda de Polaris, sua suzerana e agora mestre interina do santuário, ecoava com a clareza do gelo de sua terra natal. Siegfried, seu lar te chama. Volte para Asgard e seja nosso escudo no norte. Ele fechou os olhos por um instante. O calor da Grécia tão estranho à sua pele, acostumada com o frio eterno. Retornar à vida era um milagre que ele ainda não compreendia. Mas retornar ao dever era a única coisa que fazia sentido. Com uma última olhada para o santuário que agora servia, Siegfried virou-se e iniciou sua longa jornada para casa. A viagem foi uma provação silenciosa. Ele cruzou as florestas densas da Europa e escalou as montanhas nevadas que anunciavam sua chegada ao norte. O vento congelante que para um homem comum seria mortal, era para ele uma carícia familiar. Seu cosmo, vasto e sereno como uma aurora boreal, queimava suavemente ao redor de seu corpo, uma chama azulada que o protegia e guiava. Finalmente, os contornos imponentes do Palácio Valhalla surgiram no horizonte, esculpidos no gelo e na rocha de Asgard. A neve caía em flocos lentos e pesados, cobrindo tudo com um manto branco e silencioso. Os guardas nos portões, homens robustos com barbas e elmos de ferro, arregalaram os olhos ao reconhecer a figura lendária. O choque deu lugar à mais profunda reverência, e os portões maciços se abriram sem que uma única palavra fosse dita. O grande salão do trono estava vazio e gélido, o silêncio amplificado pela vastidão do local. Perto do trono de Odin, de pé diante de uma enorme janela que exibia a paisagem desolada de Asgard, estava Freya, a irmã mais nova de Hilda. Vestia um longo vestido branco, seus cabelos loiros caindo em cascata sobre os ombros. Havia uma tristeza em sua postura, a preocupação de uma governante deixada para trás. Ao sentir o cosmo poderoso e familiar, ela se virou abruptamente. Lágrimas de pura incredulidade e alegria brotaram em seus olhos azuis. Siegfried. Ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. É verdade, então. Odin realmente ouviu nossas preces. Com passos firmes que ecoaram pelo salão, Siegfried se aproximou e dobrou um joelho, curvando sua cabeça em um gesto de respeito e lealdade que contrastava com o poder imenso que emanava de sua armadura. Princesa Freya, disse ele, sua voz grave e calma. Retorno por ordem da mestre Hilda. A Terra está em guerra. Uma deusa antiga, Eris, busca consumir o mundo em discórdia, e Asgard não está a salvo. Freya recompôs-se, a suavidade em seu rosto dando lugar a uma expressão de força e determinação. Hilda nos enviou um mensageiro. Ela cumpre seu dever no santuário, mas seu coração permanece aqui, preocupado com nossa proteção. A ameaça chegará às nossas fronteiras, Siegfried. É apenas uma questão de tempo. Mas algo mais aconteceu. Algo que nos deu esperança. Ela o guiou até um altar de pedra, sobre o qual repousava uma caixa de madeira escura, adornada com runas antigas. Ao abri-la, por um breve momento, uma luz fraca e suave emanou das 7 safiras de Odin. Depois, voltaram a estar opacas, sem vida. Algo milagroso aconteceu há 2 dias. Siegfried, enquanto o mundo temia pelo destino de Atena, estas safiras que estavam mortas desde...
desde a batalha, brilharam com uma luz intensa por um breve momento. Todas elas, ao mesmo tempo. Siegfried olhou para as joias e depois para a gema em seu próprio peito, que agora pulsava com um brilho suave. A compreensão o atingiu. Isso foi no momento em que Kiki, o cavaleiro de Ares, usou seu poder em mim no santuário. Ele não reacendeu apenas a minha safira. Seu poder ecoou por todo o mundo e tocou as outras também. Freya, se as joias brilharam, talvez signifique... Que as almas de seus donos também possam ter retornado. Completou Freya, um brilho de esperança em seu olhar. Eu não sabia o porquê, mas agora entendo. A vontade de Odin usou a força de Kiki como um farol. Siegfried, você deve encontrá-los. Reúna os guerreiros deuses. Asgard precisa de todos os seus filhos. Com a missão agora clara, Siegfried partiu. A primeira safira em sua mão, a de Fek da Gama, brilhava com mais intensidade, guiando-o para um vilarejo que lutava para se reerguer. Lá, uma figura se destacava por sua força descomunal. Thor, seus longos cabelos verdes claro presos para trás, usava seu poder não para destruir, mas para construir. Ao sentir o cosmo de Siegfried, Thor pousou uma pesada viga de madeira e se virou. Siegfried, disse ele, a voz um trovão contido. Você também. Thor, respondeu Siegfried aproximando-se. Vim com uma ordem da mestre Hilda. O rosto de Thor se fechou. Ele cruzou os braços imensos. Eu conheço essa ordem. Lutar. Morrer. Já fizemos isso. Agora, este povo tem paz. Eu ajudo a reconstruir o que a guerra destruiu e é só o que eu quero. Uma paz que não durará, insistiu Siegfried. Eris, a deusa da discórdia, não se importa com vilarejos ou com o seu desejo de paz. A guerra já está em nossa porta. Uma fúria contida explodiu nos olhos de Thor. Ele desferiu um soco devastador em uma rocha congelada ao lado, que se desintegrou. Eu não vou lutar a guerra de outros deuses novamente. Ele bradou. Esta não é a guerra de outros deuses, é a nossa! Disse Siegfried sem se abalar. Hilda está no santuário para proteger o mundo inteiro, e ela nos confiou a proteção do nosso lar. Siegfried elevou seu cosmo, uma aura azul e poderosa. Thor respondeu na mesma medida, seu cosmo dourado explodindo ao seu redor. As duas auras se chocaram num confronto de vontades. Naquele instante, Thor viu nos olhos de seu companheiro a determinação de um irmão que havia escolhido carregar o fardo do dever mais uma vez. Lentamente, Thor baixou seu cosmo. Ele olhou para as famílias do vilarejo e entendeu. Proteger era mais do que reconstruir casas. A vontade da mestre Hilda é a vontade de Asgard. Disse ele, resignado, mas decidido. Se ela luta, eu também luto. Siegfried estendeu a safira de Fekda. Quando Thor a tocou, uma luz ofuscante o envolveu. Sua imponente armadura divina materializou-se sobre seu corpo, e o par de gigantescos machados Mjolnir surgiu em suas mãos. Ele era novamente Thor, o guerreiro deus. Ainda há outros. E disse Siegfried. Thor ergueu um de seus machados, o olhar fixo no horizonte gelado. Sim, respondeu ele. O lobo sempre foi o mais arredio. Você precisará de ajuda para caçá-lo. Juntos os dois guerreiros começaram a caminhar lado a lado. E o escudo do norte começava a ser forjado.